Enviai, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bom dia, paz e bem a você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando nesse retiro de Pentecostes. E nada melhor do que nós começarmos cantando essa música, porque é isso que anseia profundamente o nosso coração. Que esse Espírito do Senhor, que é derramado, que é enviado sobre a terra, sobre o nosso coração, que Ele venha nos renovando, que Ele venha nos transformando. Que alegria poder contar com a sua companhia. Nós, comunidade Sim de Maria, somos agradecidos a Deus por você que nos acompanha. E queríamos convidar você a permanecer conosco durante todo este momento de pregação, onde nós vamos viver esse momento de realmente fazer essa experiência desse Espírito que vem para nos criar, para nos renovar, para nos transformar. Então, queria convidar você a fechar os teus olhos onde você está neste momento. Coloque tuas mãos para o céu. Quando nós abrimos os nossos braços em oração, nós vamos dizendo ao Senhor que nós estamos disponíveis, abertos à sua graça, porque nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida, da igreja, da nossa tradição da igreja, que quando nós rezamos com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo. Então, se na hora da oração eu ergo os meus braços, eu vou até mesmo dizendo para mim mesmo: olha, você está disposta, abra teus braços, reze com disposição a esse Deus que vem em teu auxílio. É isso que nós vamos também fazendo com o nosso corpo, com a nossa mente. Vamos nos educando à oração. Vamos nos educando a nos colocarmos como a Virgem Maria, sempre disposta, sempre de pé. Assim a nossa alma diante de Deus. Então erga teus braços. Como você está agora, e vá clamando a esse Espírito através dessa oração, deste salmo que nós vamos cantando, esse refrão, para que esse Espírito venha sobre nós. Enviai, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos consagrando este momento, as nossas vidas, aos cuidados da Virgem Maria, ela que é cheia, plena do Espírito, e assim como ela, nós também queremos ser cheios do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai a Deus por todas as causas impossíveis desta obra e por todas as causas impossíveis de nossas vidas. Rezar a Santa Rita porque hoje é dia de Santa Rita de Cássia, comunidade Sim de Maria em festa, igreja em festa, pela vida desta grande mulher, né? E graças a Deus, a providência divina permitiu que nós, comunidade Sim de Maria, nesse período, fizéssemos com vocês a novena em honra a Santa Rita de Cássia, né? E também esse momento, esse retiro de Pentecostes, e é uma bênção de Deus, porque justamente preparando o momento, esse momento agora e preparando o momento de mais tarde, onde nós vamos rezar a Santa Rita, né? Lembrei, veio à memória que o dia da canonização de Santa Rita foi uma festa de Pentecostes. Então é um momento de graça também, onde nós vamos celebrando esse Espírito que vem para santificar todos os seus, esse Espírito que vem para santificar a nós, homens e mulheres, esse Espírito que vem para revelar também a vontade de Deus ao nosso respeito. Então, celebrar a festa de hoje é celebrar a vida de Deus em nossa vida. É celebrar um Deus que vence, um Deus que faz com que faz mesmo no momento de caos, né, num caos, prevalecer a sua graça. Porque quando nós olhamos para a vida de Santa Rita, nós podemos pensar isso, né? Era uma vida que tinha tudo aos nossos olhos para não dar certo, e de repente a graça de Deus. Na verdade, de repente não, e por um instante, naquele momento, ela deixou se envolver pela graça de Deus, que é o que nós vamos também nesse dia refletir. O tema do nosso retiro de Pentecostes é Vem Espírito Criador. Vem Espírito Criador. E quando nós lembramos dessa aclamação ao Espírito, nós vamos justamente lembrando que Ele é Criador porque Ele dá a vida. Porque Ele dá a vida. Quando nós recordamos a passagem de Gênesis que diz que tudo estava sem forma, vazio, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, pairava sobre a terra, sobre aquele caos, podemos dizer, onde nada tinha forma. Que maravilha para nós podermos contar com esse Espírito, que mesmo diante do vazio, diante do nada, né, Ele está sobre, Ele permanece sobre. É assim o Espírito Santo na nossa vida, que permanece sobre nós, que está em nós, mesmo que nossa vida muitas vezes esteja num vazio. Nós olhamos para a nossa vida e percebemos muitas vezes disforme, né? Ou seja, sem forma, deformada. E esse Espírito é esse que vem para dar vida, para reconstruir. Então, o Espírito é aquele que dá a vida. Aquele que dá a vida, aquele que esteve no início da criação. Quando a voz do Pai disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Ali estava a Trindade inteira. Então estava o Espírito participando da nossa criação, participando do formar o homem, do desejo de dar vida à humanidade. O Espírito estava ali. O Espírito que age, o Espírito que faz, o Espírito que também teceu em nós, nos formou segundo a sua imagem, a sua semelhança. Por isso nós somos homens e mulheres espirituais, homens e mulheres do Espírito. O Espírito que pairava sobre a face da terra esperava somente essa voz.
Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ali o homem foi criado. Então o Espírito que hoje paira, que está dentro de nós, Ele é o próprio Deus que habita em nós, mas que muitas vezes também espera hoje o nosso sim. Espera hoje uma voz do nosso coração, uma decisão do nosso coração, para que Ele possa vir fazer uma obra nova na nossa vida, para que Ele possa vir também nos dando a vida. Nós somos homens e mulheres que estamos em processo de conversão, em processo de transformação, em processo de amadurecimento. E neste processo nós precisamos da ação amorosa, da ação criadora do Espírito Santo. O que hoje na minha vida eu olho e percebo, isso aqui precisa ser transformado, né? Precisa ser transformada a minha maneira de pensar muitas vezes, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir diante de algumas situações. Então, o Espírito, é Ele que faz isso em nós, é Ele que faz essa obra nova em nossos corações. Ele que vai nos tornando homens e mulheres cada vez mais segundo a imagem de Deus, cada vez mais a semelhança do Senhor, porque Ele é aquele que dá a vida. Aquele que dá a vida e dá a vida nova. Na criação estava um caos, um vazio, mas o Espírito estava lá, né? Então a nossa vida hoje, meu irmão, você pode olhar para a sua vida e pensar: minha vida hoje está um caos, minha vida hoje está sem sentido, eu não consigo nem progredir, né? Porque, como foi falado, nós estamos em constante processo de conversão, de santificação, de amadurecimento, de transformação. Mas muitos de nós, às vezes, estagnamos no nosso processo porque nós nem sabemos o que em nós precisa ser transformado. Nós nem sabemos o que em nós precisa de vida, do vigor, da força do Espírito. E esse Espírito é aquele que também vem nos revelando o que em nós precisa ser mudado, o que em nós precisa ser transformado. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, queremos nos recordar, quero recordar a importância que nós temos que dar ao homem interior, à mulher interior que nós trazemos dentro de nós. Porque muitas vezes, quando nós falamos do processo de amadurecimento, de mudança, nós ainda permanecemos naquilo que é externo, né? Quero dar um up na minha vida e pensamos em reformas de casa, em mudança de trabalho. Não, é aqui no nosso coração. A primeira mudança que nós precisamos clamar ao Espírito é aqui, do nosso coração. A nossa mudança realmente interior. E esse Espírito é esse que vem fazendo isso, essa graça no nosso coração, essa mudança. Se hoje a minha vida está sem sentido, o Senhor me dá um sentido para viver. Se hoje eu estou em busca da felicidade, nada melhor do que mergulhar naquilo que é a proposta de Jesus Cristo para nós, que é a felicidade. E isso quem vai nos mostrando e nos fazendo a cada dia vivermos é a vida, é a busca da vida de Deus pelo Espírito Santo. Então o Espírito é esse que vem nos dando a sua vida, o Espírito é esse que vem nos revelando toda a verdade daquilo que somos, a verdade daquilo que é a vontade de Deus ao nosso respeito. A ressurreição de Jesus e o mistério de Pentecostes, ela vai ser sempre testemunhada pela igreja. E nós testemunhamos o mistério da ressurreição e o mistério de Pentecostes justamente porque nós celebramos nesses mistérios a vitória do nosso Deus sobre a morte. A vitória do nosso Deus sobre a morte, sobre aquilo que é sem vida. Então nós celebramos
a ressurreição e o Pentecoste, porque celebramos a vitória de Deus sobre a morte. E hoje, esse Espírito Criador, esse Espírito que dá a vida, Ele quer nos fazer sim revivermos inteiramente e vivermos de uma vez por todas na sua graça, vivermos de uma vez por todas no seu amor. Convido você, se você pode, a pegar a sua Bíblia na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11, que vai nos dizer o seguinte. Nós lemos muito essa leitura esses dias na liturgia das horas, para quem faz, né? E quem pôde fazer conosco hoje a liturgia das horas, não era essa leitura, né? Mas a liturgia das horas é a oração com os salmos, e a comunidade está com um programa todos os dias às 6 da manhã, e você pode rezar conosco. E esses dias nas laudes nós rezamos muito essa palavra que diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós. E aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos dará também vida a vossos corpos mortais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o Espírito é esse que dá vida aos nossos corpos. Coloque essa certeza no teu coração nesse dia, meu irmão. O Espírito Santo, ele vem também fazendo com que cada homem, cada mulher, venha descobrindo a dimensão divina do seu ser e da sua vida. Ou seja, a minha condição. E qual é a minha condição? Ser filha e ser filho de Deus. É o Espírito que me faz ver e perceber essa condição. A minha condição divina, ou seja, a minha condição de criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Me faz perceber que sou filha de Deus. E esse mesmo Espírito que está dentro de mim, que conhece a beleza da minha criação, daquilo que eu sou, mas também conhece muitas vezes o caos da minha vida, que a nossa vida de repente às vezes pode se transformar num caos, dependendo de como nós vamos vivendo, né? Ele conhece tudo aquilo que somos, tudo aquilo que é a vontade de Deus para nós, né? E conhece também os condicionamentos, conhece aquilo que são os meus limites, aquilo que está no meu coração e que muitas vezes me impede de viver com todo o amor, com todo o vigor, essa minha graça da vida divina, que é filho e filha de Deus. Então ele conhece, ele sabe tudo de nós. Então, esse Espírito que conhece as nossas realidades, mediante a nossa abertura a Ele, Ele vai nos revelando aquilo que são os nossos condicionamentos, os nossos aprisionamentos, e vai mostrando o que precisa ser mudado, renunciado, o que precisa ser abraçado. A virtude que eu tenho que abraçar para renunciar àquele pecado, né? O Espírito ele vai fazendo esses apontamentos no nosso coração e vai nos impulsionando a fazer uma adesão ao Senhor, uma adesão profundamente à vida de santidade, para que esse nosso interior, para que esse nosso ser filho e filha de Deus venha prevalecendo, venha crescendo em nós, venha crescendo em nós. Então, como nós, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, podemos viver neste mundo onde nós vemos cada vez mais as propostas de uma vida apegada àquilo que é o temporal, de uma vida apegada às circunstâncias de fama, às circunstâncias de uma vida superficial.
o Espírito vem nos mostrando que nós devemos viver na verdade daquilo que somos, na verdade daquilo que trazemos dentro de nós. O Espírito é aquele que ilumina a nossa consciência e nos faz perceber toda a liberdade que nós, filhos e filhas de Deus, podemos viver. E a liberdade consiste em renunciar ao mal e fazer o bem. Porque muitas vezes nós confundimos a liberdade e achamos que a liberdade consiste em eu escolher e fazer simplesmente aquilo que eu quero. Não importa se é bom, se é mal, se é certo, se é errado. E achamos que essa é a prova da nossa liberdade. Não, nós somos homens e mulheres livres quando nós temos a capacidade de escolher pelo bem, de fazermos escolhas que nos salvam e salvam também outras pessoas. Não escolhas que nos aprisionam e podem também aprisionar outras pessoas. E nós sabemos quando isso acontece. Nós sabemos, né? Quando uma pessoa faz uma coisa errada, podemos dizer, quando uma criança, quando ela quebra um copo em casa e não quer que seus pais vejam, ela faz o que com o copo? Ela esconde, ela joga fora antes que o pai veja, né? Só que ela fica o tempo inteiro naquela ansiedade, com medo da mãe chegar e perguntar: cadê o copo? Cadê o copo, né? E aí, de repente, se a mãe desconfia que tem um filho um pouco mais desastrado em casa, que não é aquele que quebrou naquele momento, começa a pensar: será se fulano quebrou o copo? E aí nós vamos percebendo que aquilo que muitas vezes para mim parecia ser, para aquela criança parecia ser o livrar-se da culpa, acaba fazendo com que ela venha tendo mais culpa e envolvendo ainda outras pessoas naquele pequeno quebrar de copo. A mãe dela que começa a desconfiar de outros, começa a fazer suposições, né? Ela que mente, que esconde. Então nós vamos percebendo que a liberdade do filho e filha de Deus é quando ela diz: mãe, fui eu que quebrei o copo, quebrei sem querer, me desculpe, né? Porque vamos imaginar que um copo para você quebrar não é sem querer, né? Embora tem muita gente que quebre porque queira. Mas me desculpe, mãe, quebrei, fui eu. Então, naquele momento ali, quando ela fala a verdade, ela tem a liberdade para falar a verdade e faz a opção pelo bem, que é a verdade. Pronto, cessou. A mãe: ok, minha filha, o máximo que a mãe vai dizer é: da próxima vez tenha mais cuidado. E ainda pergunta: você se machucou? Você cortou? Onde você colocou? Para já evitar futuramente um outro acidente. Então, quando nós fazemos essa experiência da liberdade, nós não temos receio de assumir as nossas fragilidades. Nós não temos medo de assumir aquilo que nós vivemos, sentimos, fazemos, porque nós confiamos na graça que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede, que nós trazemos dentro de nós, por sermos filhos e filhas de Deus, e ainda contamos com essa mesma graça para que a cada dia possamos amadurecer, possamos sermos homens e mulheres transformados, homens e mulheres cristificados. Então, o Espírito é aquele que ilumina a nossa consciência, que nos faz perceber tudo de nós. Eu dei esse exemplo do copo, mas nós podemos olhar tantas e tantas vezes que nós fazemos uma opção por algo sabendo que não é bom, e aí vamos acoplando outras circunstâncias, onde vai só crescendo aquele emaranhado, e vamos achando que isso é uma liberdade. Não, nós estamos nos aprisionando, e consequentemente, uma vida de pecado, ela também aprisiona não só a mim, mas outras pessoas. Porque muitas vezes o meu pecado
eu faço com que também outras pessoas se associem a esse pecado comigo. Então, essa liberdade de filhos e filhas de Deus é essa que o Espírito vem em nosso auxílio e diz: isto não é para ti, meu filho, isto não é para ti. A vida que Deus pensou para ti é uma vida digna, uma vida livre, uma vida de verdade, uma vida de verdade, não que a vida é de mim, mas uma vida na verdade de Deus, né? Sem mentiras, sem esse sentido de viver no emaranhado de culpas, mas uma vida livre. Uma vida livre. E aquele que é livre, vive. Aquele que é livre tem a vida, e a vida em Deus. Então nós vamos pedindo ao Senhor nesse dia que esse Espírito Criador venha nos fazendo essa experiência, venha nos levando a ter essa experiência. Olhemos para a nossa vida neste dia, olhe para a sua vida neste dia, como está? Como está a sua vida? Como está a sua vida? Nós vamos muitas vezes olhando para a importância da luz, né? Quando nós temos uma luz, uma casa bem clareada, bem iluminada, nós conseguimos perceber tudo. Conseguimos perceber as pequenas sujeiras, as pequenas pragas, as rachaduras, onde está desarrumado, desorganizado. O Espírito é como, em nossa vida, o Espírito Santo é como essa luz. Nós somos essa casa. O próprio apóstolo São Paulo vai dizer para nós que o nosso corpo, a nossa vida é templo do Espírito. Então, o Espírito, dentro da nossa vida, da nossa casa, ele vai clareando, entende? Ele vai clareando. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, é algo que é bom para nós. É algo que é maravilhoso para nós, como homens e mulheres, podermos contar com essa graça amorosa do Espírito, que iluminando a nossa consciência vai nos mostrando, olha, tem uma teia de aranha aqui, olha, tem uma rachadura desse lado, né? Dessa parte aqui, estou dando esse exemplo para nós entendermos. Quando nós temos uma casa clara, vamos logo percebendo. Se você abre o seu guarda-roupa, você logo vai percebendo onde precisa ser organizado. E o Espírito é como essa luz divina que vem sobre nós e consegue fazer todos os apontamentos sem nos condenar. Simplesmente dizendo, meu filho, minha filha, olha, tem uma rachadura aqui, né? Tem uma sujeira aqui, tem uma praga aqui, que muitas vezes são os nossos pecados, os nossos vícios. Tem uma rachadura, aquilo que eu trago na minha vida, na minha história, que muitas vezes foi quebrando as minhas estruturas, me deixando como deixa uma casa frágil, uma rachadura, deixando a estrutura da minha vida fragilizada. O Espírito é aquele que vai vendo também que vai se acumulando muitas coisas dentro de mim e vai fazendo os apontamentos. Coloque isso, em nenhum momento ele acusa. Ele não chega e diz, olha, tá vendo a tua casa? Tá aí completamente bagunçada, rachada, você fez isso, fez aquilo, não. Amorosamente ele nos ilumina. E ainda, com sua graça, ele vem, naquela rachadura, ele vem transformando. Ele vem colocando o que é necessário para fazer com que aquela rachadura seja consertada. Ele vem como aquele vento impetuoso e faz com que tudo aquilo que é sujeira, tudo aquilo que está acumulado em mim saia, ele leva para longe. O Espírito é aquele que me dá força para pegar aquilo que eu estou acumulando dentro do meu coração e tome a decisão de dizer não quero mais. É o Espírito que nos dá essa graça, por isso ele é tão necessário para nós.
é nosso amigo, é o doce hóspede da nossa alma, mas Ele é esse Espírito Criador, que olha para aquilo que somos, ilumina e nos recorda do faça-se, do façamos do Gênesis, onde ali estava a Trindade e diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É o Espírito que vem dentro de nós, ilumina a nossa consciência para nós percebermos tudo aquilo que está nos privando de vivermos aquilo que foi pensado para nós. Aquilo que é a nossa maior essência e a nossa maior verdade, que é a filiação divina, que é trazermos em nós o germe divino, traços de Deus, traços da verdade de Deus. Então, neste momento, meu irmão, convido você a fechando os teus olhos, aí dizendo: vem Espírito Criador, vem Espírito Criador sobre o meu coração nesse dia. Ilumina, sim, Senhor, ilumina. Ilumina, porque eu preciso de luz para seguir o meu caminho. Senão eu me perco na estrada, Senhor. Vem Espírito, porque hoje eu preciso da Tua luz a iluminar os meus olhos. Porque muitas vezes na minha vida eu já não sei mais nem discernir. Já não sei diferenciar, Senhor. Às vezes os meus afetos, os meus pensamentos, os meus sentimentos, tá assim um caos que eu não consigo mais discernir o que é a Tua vontade e o que é aquilo que eu quero e o que são também, Senhor, as propostas do mundo. Vinde, Espírito Santo, Tu que és o Criador, ilumina-nos. Ilumina-nos nesse dia, Senhor, Tu que és a luz. Ilumina o nosso coração, Senhor. Ilumina essa casa que é o nosso interior, essa casa que é a nossa vida. Vinde sim, Senhor, organizando, como lá em Gênesis nós vamos vendo que pela força da palavra tudo vai sendo feito. O Pai disse: faça-se, e Tu, Senhor, com Tua força vai modelando toda a terra. Vai dando vida, Senhor, fazendo brotar a vida, como Tu ressuscitastes o Cristo, ressuscitastes a Jesus, destes a vida àquele corpo, e hoje, Senhor, também Tu queres dar vida a cada um de nós. Vinde nesse dia com o Teu poder, Senhor, com Tua graça amorosa, nos santifique, nos cristifique, Senhor, nos torna outros Cristos. Restaura em nós, Senhor, a imagem do Cristo. Restaura em nós, Senhor, a imagem de filhos e filhas, Senhor, que tantas vezes o caos que é, Senhor, a vida de pecado, vício, o afastamento da Tua graça, vai desfigurando, Senhor, vai deformando em nós. Então, Espírito, restaura, Senhor, nós clamamos nesse dia, restaura a nossa vida. Ordena, Senhor, ordena tudo em nós. Como é bonito nós podermos ver a criação, tudo que vem com muita ordem, pela força da palavra, pela força criadora. Tudo vem por uma ordem vindo à vida. Senhor, quantas vezes as nossas vidas estão desordenadas. Vinde organizando, Senhor, a partir do nosso coração, do nosso pensar. E assim organize também as nossas casas, as nossas famílias. Organiza, Senhor, com a Tua força tudo aquilo que está ao nosso redor, e que nós já não temos muitas vezes mais força, Senhor, para lutar, para organizar. Vinde nesse dia com Tua graça, Santo Espírito, a nos mover, Senhor, a nos transformar. Queremos celebrar a Ti, ó Espírito Criador, Tu que podes fazer nova todas as coisas.
inclusive a cada um de nós, inclusive fazer nova toda mulher e novo todo homem, Senhor. Nós acreditamos, por isso recorremos a Ti, por isso suplicamos a Ti, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Clamamos a Ti, Senhor, porque necessitamos da Tua força criadora em nosso coração nesse dia, em nossa vida, meu Deus. Necessitamos de Ti, Senhor. Fortalecei-nos. Vinde, Senhor, renova-nos. Vinde, Senhor, e transforma-nos. Vinde, Senhor, e faça-nos amadurecer. Faça-nos crescer na vida em Ti, Senhor. Vinde, Senhor, e liberta-nos dos nossos condicionamentos. Liberta-nos, Senhor, de nossos pecados. Liberta-nos, Senhor, com a Tua força, com o Teu poder. Enviai, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E é por isso, Senhor, que nós oramos. É por isso, Senhor, que nós usamos aquilo que também Tu nos dá, que são os Teus dons. Para assim, Senhor, nós que tantas vezes não sabemos o que Te pedir e somos limitados, Senhor, na nossa oração, nós usamos aquilo, Senhor, que Tu nos dá, que são os Teus dons, para nos aproximarmos de Ti, para compreender a Tua vida em nós. Vinde, Senhor, nesse dia, com Tua graça, visitando a mim e cada um daqueles que estão rezando, que estão nos acompanhando, aqueles que também verão depois, Senhor. Que Tua graça possa vir visitando, Senhor. Que Tua força transformadora possa vir transformando as nossas realidades, transformando as nossas realidades humanas, transformando, Senhor, também as nossas realidades espirituais. Vinde, Santo Espírito, Tu que és o Criador. Vinde com Tua força em nós, Senhor. Visita aqueles, Senhor, que neste dia se sentem tão longe, distante da Tua graça, Senhor. E renova em cada coração a confiança em Ti. Renova, Senhor, nos corações o desejo de Ti, Senhor. Vem, Espírito Santo. E mais uma vez, Senhor, peço, restaura. Vinde, Senhor, restaurando aquilo que nós trazemos em nós de mais precioso, que é a Tua imagem em nós, a Tua semelhança em nós, Senhor, a graça da nossa filiação, de nós vivermos, Senhor, como filhos, como filhas neste mundo, a graça de nós vivermos como homens e mulheres salvos pelo Cristo que se deu por nós, a graça de nós vivermos como homens e mulheres do Espírito, porque como igreja nós vivemos o mistério de Pentecostes. Vinde, Senhor, por isso tudo aquilo, Senhor, que é medo, tudo aquilo que é aprisionamento, tudo aquilo que é covardia, Senhor, que possa vir para longe de nós, porque nós fazemos a experiência de Pentecostes, que nos impulsiona, que nos fortalece, que nos encoraja a vivermos aquilo, Senhor, que Tu viestes nos dar, a vida em Ti, a vida plena,
a vida impulsionada pela graça, Senhor. Toma nossa vida em nosso coração nesse dia, Santo Espírito, e faz uma obra nova. Erga teus braços e vamos cantando a esse Espírito que renova a face da terra, para que renove todo o nosso ser nesse dia e nos traga a alegria de sermos homens e mulheres do Espírito. Enviai, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E nós te louvamos, ó Espírito Santo, neste dia, pela tua graça em nossas vidas, pelo teu amor em nosso coração. Santo Espírito, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor. Tu que estás sobre nós, tu que estás em nós, Senhor, e nos impulsiona, te louvamos, Santo Espírito, por tudo aquilo que também tu gera em nós, com a tua presença em nossa vida, Senhor. Bendito seja, louvado seja. Te louvo, Senhor, pela tua vinda, Espírito Santo, através deste carisma, através da nossa vocação, porque tudo isso é obra do Espírito Santo. Como não louvar a Deus numa festa de Pentecostes, pelo sim de Maria, por este carisma, porque é fruto de Pentecostes, é fruto da ação transformadora do Espírito Santo e é fruto da ação criadora do Espírito Santo, porque Ele é capaz de olhar para a necessidade do mundo, para a necessidade da sociedade, para a necessidade do homem e suscitar na vida da igreja cada vez mais homens e mulheres que possam ir de encontro àquilo que Ele viu que precisa ser feito, que precisa ser transformado. Por isso suscita carismas. E como eu vivo a graça de ter esse carisma, o carisma assim de Maria, sou muito agradecida a Deus pela vida carismática da igreja, todos os carismas. Mas louvo muito ao Senhor por ter me chamado e ter me dado uma vocação específica e me deu a graça de viver este carisma, o carisma assim de Maria, que restaura a minha filiação, a minha dignidade de homem, de mulher, né? Você pode falar assim, tem meu irmão aqui rezando, que restaura a nossa dignidade, que restaura a minha dignidade de mulher de Deus, de filha de Deus, que me faz perceber que há muito mais do que esta vida temporal, uma vida para a eternidade. Então, louvado seja Deus por este carisma, pelo carisma assim de Maria, pela vida da nossa fundadora, uma mulher que vive impulsionada pelo Espírito Santo. Isso é dom de Deus. Pela vida dos meus irmãos que também se deixaram mover por este Espírito. Louvado seja, adorado seja o Santo Espírito pela sua ação transformadora no coração de cada homem, de cada mulher, pela sua ação criadora na vida da igreja. Bendito seja. Louva a Deus pela tua vida, você que está aqui, que com certeza foi o Espírito que te conduziu, que fez com que você, neste momento também participasse dessa oração,
deste momento de pregação sobre o Espírito Santo. E convido você a permanecer, a continuar conosco. Nós voltamos à tarde com mais um momento de pregação e você é nosso convidado. Esse vídeo ficará salvo aqui no nosso canal e eu convido você, peço mesmo a você que curta, dê o seu like, comente e compartilhe e faça com que chegue ao coração de tantas pessoas esta palavra de Deus nesse dia, tá bom? Então, agradeço pela sua companhia, agradeço imensamente pela sua disposição e rezo por você, a Virgem Maria e também a Santa Rita de Cássia, para que cada vez mais nós, como homens e mulheres, possamos viver nos tempos de hoje essa ação do Espírito em nossos corações. Possamos viver iluminados, possamos viver conscientizados daquilo que somos no tempo de hoje, que é filhos e filhas de Deus, homens e mulheres que estão neste mundo para levar esta verdade, essa autenticidade da vida cristã, que é a filiação divina, que é deixar-se cada vez mais conduzir pela graça. Deus lhe abençoe e rezamos e rezo a Virgem Maria por você neste dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai a Deus por todas as causas impossíveis desta obra, por todas as causas impossíveis de nossas vidas. Tenha um santo dia. Mais tarde nós nos encontramos, dando continuidade ao nosso retiro de Pentecostes. Deus abençoe, paz e bem. E vamos encerrar cantando. Cante pela sua casa, cante pela humanidade inteira. Festa de Pentecostes. Vamos pedindo que o Espírito venha com seu sopro, com seu ruá, com sua força renovando a humanidade inteira e o coração de todos os homens. Todo o seu dia de hoje, vai lembrando, é Pentecostes. É Pentecostes, o Senhor, Ele pode transformar. Cleo, mas hoje ainda é sábado, mas em alguns países, tá? Esse horário já é à tarde e a igreja já começa a celebrar pela parte da tarde, já às vésperas já estamos em Pentecostes, até porque a igreja vive constantemente esse mistério, o mistério de Pentecostes. Cantemos. Enviai, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra